Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista. Completando-se, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 57 a 66. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestará a sua misericórdia e congratulando com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tábua, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e ele logo se lhe abriu a boca e soltou-se a sua língua. E ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam no coração, dizendo: quem será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, para você que está acompanhando a liturgia, foi falado sobre a gravidez, de Isabel, uma senhora já de idade avançada. Zacarias, o seu esposo, estava orando. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse que a sua esposa Isabel estava grávida. Mas Isabel era uma senhora, vamos botar uma senhora de 70 anos, como poderia dizer ser mais ou ser menos, mas vamos botar os seus 70 anos. Aos olhos humanos seria impossível, mas como no Evangelho de domingo, Jesus disse, a palavra disse lá em Lucas 1, para Deus tudo é possível. Meus irmãos, minhas irmãs, João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. Mas aí, continuando, Zacarias ele teve dúvida em seu coração, ele não acreditou. Aí ficou mudo até o final da gestação de Isabel, até o nascimento. E aqui quiseram colocar um homem, quiseram colocar até o nome do pai, que esse se chamará Júnior, Zacarias Júnior. Mas não, João Batista, João é o seu nome. João Batista, ele veio ao mundo para abrir os caminhos para a chegada da salvação de Jesus Cristo. Quando se lê a respeito de João Batista, que muitos falavam que ele comia gafanhotos, muitos sentem uma revolução, do estômago, como diz o seu Zé, meu estômago dói, embrulha, fica com o estômago embrulhado, Mas esse gafanhoto aqui não é o bichinho, Era uma espécie de vegetal, entendeu? Então, irmãos, João Batista é aquela pessoa humilde, aquele pregador simples, Lá do interior, lá do meio da mata, Eu gostaria de falar algumas das qualidades de João Batista. Ele diz assim lá em Mateus 3, versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma das qualidades de João Batista é a sua humildade, a sua simplicidade. João Batista é o pregador predileto de Jesus. Dentre das mulheres
Ninguém é igual a João Batista, né? Ele tinha uma personalidade forte, né? E ele denunciava mesmo. Hoje nós temos muitos pregadores, seja eles católicos, seja eles de outras denominações, que não denunciam, anunciam sim. Graças a Deus que pelo menos isso eles fazem, né? Mas é preciso denunciar também os erros que existem nas nossas frentes. E doa a quem doer, né? 3 lições que nós temos que aprender com João Batista. Eu não sou o Cristo. Lá está lá em João 1, de 19 e 28. Eles perguntavam, será quem é esse moço? Né? Ele diz, eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Isso é muito importante, meu irmão, muito importante, minha irmã, que não trazia palavra para ele. Eu vi uma vez uma pregação de uma pessoa, que hoje é até falecida, de uma igreja, não vou aqui dizer o nome, né, mas uma igreja evangélica, que dizia o seguinte, que lá nos anos, lá em 1930, quando surgiu essa igreja, ele já estava entrando noite adentro, e com a palavra, né, a Bíblia, ele estava meditando a Bíblia, meditando a palavra de Deus, os servos trouxeram 2 lâmpadas, né, 2 lamparinas, né, 2 lamparinas, o José está falando assim que ele lembra da lamparina, né, e colocaram uma à direita e outra à sua esquerda, para o quê? Para iluminar a palavra de Deus. Eu não sou o Cristo. Hoje, o foco, a lamparina, o farol, parece que é tudo focalizado no pregador. Esses pregadores de destaques que hoje tem, né, dentro da mídia. Mas eu dizia um dia desse, ontem, né, nós estávamos fazendo uma visita, eu e o João, coordenador do nosso grupo de oração, e dizia assim que a pessoa que nós fomos visitar é uma senhora chamada Deda, por nós, né? Deda, o nome dela é Edna, que também nos acompanha no programa. Como que essa mulher pregava? E eu, quando comecei, tive o privilégio de ver pessoas que não eram tão destacadas, que ninguém conhecia, né? E como que pregava com unção. Tinha Deda, Alvaci, Thaís, Nete, e outras pregadoras aqui, né, que eu não lembro o nome, mas que foram as nossas catequistas, que pregavam com a vida, que pregavam com unção. Então João Batista, nós pregadores temos que aprender que eu não sou o Cristo, eu não sou a luz, o pregador não é a luz. Outra, que ele cresça e que eu diminua. João 3, de versículo 22 e 30. Que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. E eu volto a falar a questão dos pregadores estrelas, né? Traz foco somente para ele. E cadê o Cristo? Eu lembro de uma piada uma piada até meio sem graça, né? Mas que uma certa vez um homem estava no aeroporto e naquela época o cara estava filmando, né? Tava filmando, o cara ia para a direita, o cara também ia, né? Ele ia para a esquerda, ele também ia. Aí chegou para quem estava filmando e falou assim, de que jeito que o senhor quer que eu saia? Aí o cara que estava filmando falou assim, ó, eu quero que você saia da frente do governador. Você está atrapalhando eu filmar ele. Então, irmãos, às vezes nós estamos na frente de Cristo, na frente do Senhor, né? Na frente de Jesus. E uma coisa muito interessante nessa visita de ontem, eu lembrei muito do que uma das servas, a Diana, esposa do João, disse em uma das suas pregações, não esqueci mais, né? E ela disse assim, diante desta pandemia, se você vê alguém caído,
você não vai levantar essa pessoa? E aconteceu que ontem, terça-feira, nós fomos fazer uma visita ao esposo, o senhor Vanildo, que é o esposo da Edla, E ele estava caído no chão. Justamente às 3 horas, a hora da misericórdia. E o que aconteceu? Vocês me ajudam a levantar? Ele é um homem grandalhão, Eu tenho 1,80 m, o seu Vanildo deve ter uns 1,90 m mais ou menos. Aí a gente respondeu o quê? Não, nós estamos diante da pandemia, você se vira, Débora. Não, nós ajudamos a pessoa a se levantar. O que faltou muito, o que está faltando muito, principalmente nós que estamos à frente da igreja nesta pandemia, é isso. É ajudar o outro a se levantar. Nós temos que nos proteger, é claro, mas hoje as pessoas elas estão tão exageradas. A pandemia ela vai acabar, mas muitas pessoas vão viver a pandemia aqui dentro. Usar máscara é importantíssimo, temos que nos proteger, mas existe uma doença de muitas pessoas, não toca nisso, não toca naquilo. Gente do céu, isso se tornou uma doença, uma enfermidade psicológica. A pessoa às vezes está sozinha dentro da casa, ela está com a máscara. A pessoa está dentro do carro sozinha, está usando a máscara. Está no meio de um deserto, está usando a máscara. Gente, a máscara é para quando tiver alguém perto. Não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que se proteger. Mas muita gente está com psicológico. E vai procurar tratamento depois da pandemia. Essas pessoas estão doentes mesmo. Estão doentes. Não pode tocar em nada. Não toca. Tocou no negócio, gel. Tocou na caixinha, gel. Tocou na caixa celular, gel. Tocou na Bíblia, gel. Vai encher o saco, moço. Cadê a sua fé, meu amigo? Cadê a sua fé, minha amiga? Então, uma das qualidades, nós temos que aprender com João Batista é que ele cresça e eu diminua. Outra que nós temos que aprender, nós pregadores, tudo quanto disse a respeito dele era verdade. João 10, 40 a 42. Então, meus irmãos, é professar a nossa fé. É ser fé, indicar as pessoas até Jesus Cristo. Como que nós temos que aprender mais, Eu meditando aqui essa palavra, eu falei, gente, eu preciso meditar, eu preciso aprender mais com as coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.